Olá, meu nome é Stephanie, eu sou acadêmica de biotecnologia na UFGD, orientada pela professora doutora Marici Bonfá, e o tema da minha iniciação foi isolamento de bactérias produtoras de polidroxilcanoatos a partir de amostras de água de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Para começar, é preciso reconhecer o problema que motiva a pesquisa, o plástico e os prejuízos ambientais. O plástico ele é um produto de origem fóssil, o petróleo, que resiste por muito tempo na natureza sem se decompor. E ele está presente no nosso cotidiano, sendo produzido diariamente em toneladas, nas quais uma mísera parte passa pelos processos de reciclagem. Desse problema surge a necessidade de encontrar um substituto ao plástico convencional que seja mais sustentável, tanto nas etapas de produção quanto após o inevitável descarte incorreto. E é aí que entram os polidroxilcanoatos, os PHAs. PHAs são biopolímeros ou bioplásticos obtidos quando as bactérias, em um meio com falta de nutrientes, armazenam carbono e fazem reservas de energia para a sua sobrevivência. Eles são produtos de grande interesse industrial e ambiental porque têm propriedades físico-químicas muito similares às dos polímeros fósseis, com a vantagem da alta biodegradabilidade, ou seja, se decompõem muito rápido, e também são atóxicos, não fazem mal ao organismo. Porém, um dos desafios do PHA é encontrar uma linhagem bacteriana que atenda a todas as demandas físico-químicas. Então, o custo de produção ainda é muito alto e a produção em larga escala ainda não é uma realidade economicamente viável e ainda está em fase de pesquisa. Por isso, é necessário que esse tipo de pesquisa continue a fim de otimizar e baratear a produção. Aqui nós buscamos encontrar bactérias no Mato Grosso do Sul, que é uma área de muita biodiversidade não explorada, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, e acreditamos que esses micro-organismos têm muito potencial biotecnológico de tornar o pH mais acessível. Então, o objetivo geral do estudo foi bioprospectar bactérias com potencial de produção de pHs a partir de amostras de água do rio Mimoso, localizado a 25 km da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Então, no laboratório foi feita a bioprospecção, preparando um meio de cultivo chamado ISP9, onde utilizamos o glicerol como fonte de carbono. Esse glicerol é um resíduo da produção de biodiesel que não pode ser descartado em aterros, então ele foi reaproveitado como fonte de carbono barata. A partir dessa bioprospecção, foi realizado o isolamento e seleção das bactérias, onde foram selecionadas colônias visualmente diferentes e cada uma delas foi estriada por esgotamento, obtendo 10 isolados de sucesso dessas colônias puras. O screening da produção de pH foi realizado por 2 testes. A coloração com o Sudan Black B, que é um corante azul escuro que evidencia acúmulo de lipídios e pode ser um sinal promissor quando você está buscando bactérias produtoras de pH. Mas esse teste não é tão preciso, então qualquer tom azulado foi considerado positivo. Os 10 isolados também passaram pela coloração com o Nile Red, que é um corante que entra no citoplasma e tinge as inclusões de pH. A avaliação nesse caso é feita por um fotodocumentador e se as bactérias apresentarem fluorescência sob a luz ultravioleta, significa um resultado positivo e muito mais conclusivo para a produção e acúmulo de pH. Aqui se observam 8 isolados de sucesso, que apresentam muita ou suficiente fluorescência, e as imagens B e E representam os 2 únicos isolados negativos para a produção de pH. Por fim, foi feita uma caracterização morfotintorial e bioquímica para classificar essas bactérias na medida do possível, como a gente não consegue descobrir a espécie exata no nosso laboratório. Foi realizado o teste de coloração de Gram para dividir elas em Gram positiva ou Gram negativa, o de KOH para confirmar o resultado evidenciando as Gram negativas, o teste de catalase para distinguir a oxidação nas Gram positivas e o teste de oxidase para distinguir a oxidase positiva nas bactérias Gram negativas. Então aqui essa tabela mostra os resultados dos testes, onde dos 10 isolados obtidos, 8 eram bastonetes Gram positivos e catalase positivo, e 2 eram bastonetes Gram negativos, ambos positivos para o teste de KOH e negativos para o teste de oxidase. Bactérias Gram negativa e oxidase negativa pertencem à família das enterobactérias, das quais boa parte é descrita como patogênica. Então, para uma produção industrial, se daria preferência às bactérias Gram positivas, já que os pHs seriam destinados à área de saúde e talvez futuro de embalagens cotidianas, não podendo haver o risco de contaminação. Então, concluindo, foram isoladas 8 bactérias com potencial de produção de pHa, uma alternativa bem promissora, já que se nós conseguirmos reduzir o custo de substrato e otimizar a produção, temos aí um novo potencial econômico e industrial da nossa região, que pode também auxiliar na preservação do meio ambiente. Por fim, eu deixo meus agradecimentos a todos os envolvidos nesse estudo, à organização do evento, pelo tempo e espaço disponibilizado, e a todos os participantes assistindo pela atenção. Obrigada e tenham um ótimo evento!